Esse é Jesus. E o texto que nós vamos usar é Filipenses, capítulo 2, 5 a 11. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, 5 a 11. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e conhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. E eu começo agora perguntando: qual é mais fácil, seguir os bons ou os maus exemplos? Creio que a resposta não é difícil. Via de regra, seguir os maus exemplos é mais fácil. Infelizmente, é a verdade. Outra pergunta: a maior parte das pessoas, pensando em toda a humanidade, segue os bons ou os maus exemplos? Creio que também a resposta é óbvia. A maior parte está no caminho largo. E Jesus mostra que o caminho estreito sempre tem menos gente. Jesus fala sobre isso no Sermão do Monte. Nesta oportunidade, então, quero destacar alguns dos maravilhosos exemplos da vida do Senhor Jesus, registradas neste texto de Filipenses 2, 5 a 8. Exemplos que todo cristão precisa imitar. Eu, você, todos nós precisamos imitar tais exemplos a todo custo. Pois como seguidores de Cristo, é nosso dever imitá-lo sempre. Discípulo é imitar o mestre. Nós temos por obrigação imitar o nosso mestre e Senhor, que é Jesus. O apóstolo João, em sua primeira epístola, capítulo 2, verso 6, ele faz uma declaração muito contundente. Ele diz: aquele que diz que permanece nele, aquele que diz que é crente, é isso que ele está falando aqui, esse também deve andar assim como ele andou. João não poderia ter sido tão claro. Aquele que diz que permanece em Cristo, que é um crente em Cristo, também deve andar como ele andou. E o apóstolo Pedro também fala disso em 1 Pedro 2:21, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos. Nós precisamos seguir os passos do Mestre, os passos de Jesus. Aí vem a pergunta: que exemplos de vida o Senhor Jesus Cristo deixou para nós? Que exemplos de vida do Senhor Jesus Cristo encontramos no texto lido? Não sei se vocês já conseguiram ver isso pela leitura do texto, mas nós temos aí 4 exemplos, pelo menos, bem especiais. O primeiro exemplo
altruísmo, contrário de egoísmo. Este é o primeiro exemplo de vida que Jesus nos deixou. Altruísmo. O Senhor Jesus não pensava em si mesmo, mas nos outros. Isso é altruísmo. Conforme nos diz o texto, o Senhor Jesus abriu mão de toda a sua glória para assumir sua humanidade e viver entre os homens. É o que está aí no verso 7. Veja bem, ele esvaziou-se de sua glória, ele despojou-se de sua majestade, sendo Deus Espírito fez-se carne, ele sendo Deus eterno se fez homem, ele sendo Rei dos reis se fez servo, ele sendo bendito e exaltado pelos anjos fez-se maldição por nós, sendo glorificado pelos querubins, veio ao mundo para ser cuspido pelos homens. Ele desceu do céu. Ele nasceu não num palácio, não nasceu num berço de ouro, mas num berço de palha, numa manjedoura, num curral. Nasceu não no seio de uma família opulenta e rica, mas no seio de uma família pobre, numa cidade pobre e insignificante. Viveu não pisando tapetes aveludados, mas palmilhando pelas empoeiradas estradas da Palestina. Viveu sem ter onde reclinar a cabeça. Ele mesmo declarou isto: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Até o jumentinho que ele usou para sua entrada triunfal em Jerusalém, como diz o poeta, era emprestado. Interessante quando nós analisamos esses fatos a respeito de Jesus. Agora, por que tamanha abnegação? Por que tamanho altruísmo? Porque ele deixou a glória do céu para mergulhar-se na nossa história, na história humana. Por quê? A resposta é óbvia. Ele fez tudo isto porque pensou mais em nós do que nele próprio. Portanto, Jesus é o nosso supremo exemplo, pois nos ensinou que o caminho da glória é pensar não em nós mesmos, mas no próximo. E como isso é difícil. É uma dificuldade que todos nós temos. Primeiro pensamos em nós, vem a nós o nosso reino. Normalmente somos assim. Todos nós precisamos aprender isto com Jesus. Precisamos aprender que o caminho da glória é pensar não em nós, mas nos outros. Como seria bom se todas as pessoas seguissem esse exemplo de Jesus, se todas as pessoas aprendessem a pensar mais no próximo, mais nos outros, do que em si mesmas. Com certeza, o mundo seria diferente. Seria bem mais fraterno, mais humano e viveria com muito mais paz. Infelizmente, vivemos num mundo dominado pelo individualismo, pelo interesse próprio, pelo egoísmo. É assim a nossa sociedade e o nosso mundo. E isto influencia a nós todos. O egoísmo contraria por completo os ensinamentos do Evangelho de Cristo. Qual é mesmo o grande mandamento de Jesus? Todos nós conhecemos. E eu chamo a atenção para o que ele próprio disse em João 13, 34, 35. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E ele completa, de que forma? Dizendo, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Nós vamos ser reconhecidos pelos de fora quando eles veem em nós amor.
É o que Jesus está dizendo nesse texto. E só ama quem é altruísta. O amor é a demonstração de altruísmo. Quando você se preocupa mais com o outro do que com você mesmo, mais com a família do outro do que com a sua própria família. Claro que temos que preocupar com a nossa família. Sim, mas nós não podemos esquecer do outro e das outras famílias. Aí vem um segundo exemplo. Eu chamo de serviço, porque fala de servir. Serviço. O Senhor Jesus veio ao mundo para servir. Você e eu estamos aqui para servir. Servir não é bom, não é fácil. Você tem que sair da sua zona de conforto. É bom ser servido, né? Você vai no encontro de casais, né? Servido lá, assim, de uma forma fantástica. Como é bom. Tem gente que quer repetir o encontro. Servir. Como já vimos, conforme o verso 7, o Senhor Jesus assumiu a condição de servo. Olha, sendo Ele Deus, o Rei dos Reis, assumiu a condição de servo, mesmo sendo Ele o Rei do universo. Em Marcos 10:45, o próprio Cristo declarou que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele mesmo disse isso. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E de fato, conforme narra os evangelhos, o Senhor Jesus viveu cada dia, cada instante da sua vida para servir. Ele andou por toda parte fazendo o bem, é o que diz a Bíblia, curando todos os oprimidos do diabo. Ele curou os doentes, tocou e purificou os leprosos, levantou os paralíticos, deu vistas aos cegos, fez ouvir os surdos, fez falar os mudos, libertou os cativos, alimentou os famintos, consolou os tristes, assistiu os desamparados, encorajou os desanimados, sempre servindo, sempre fazendo o bem. Onde havia trevas, Ele levou a luz. Onde havia discórdia, Ele levou a paz. Onde havia confusão, Ele levou a verdade. Onde havia opressão, Ele levou a libertação. Onde havia perdição, Ele levou salvação. Onde havia ódio, Ele levou amor. Esse é Jesus. Interessante que os discípulos muitas vezes discutiram entre eles quem era o maior deles, quem era o maior entre eles. Havia essa discussão, uma concorrência. A conversa pegava fogo entre eles. Interessante isto. Eles queriam holofotes e aplausos. A preocupação deles era quem é o melhor, quem é o mais inteligente, quem é o mais bem relacionado. Realmente havia entre eles uma grande disputa quanto ao ter maior prestígio. Havia isso entre os discípulos. Quando a gente chega em Mateus capítulo 20, nós encontramos uma cena pelo menos curiosa. A mãe de 2 discípulos, veja bem, a mãe... Esse povo não estava entendendo nada do ministério de Cristo, porque eles estavam aguardando o Messias que libertasse o povo do jugo de Roma. Não estava pensando no Messias que veio para morrer, para salvar os pecadores. E eles estavam já preocupados, será que cargo que eu vou ter? Qual será o meu ministério? Tudo ali perto, puxa vida. Eu acho que eu vou ter um cargo bom. A discussão entre eles era essa. E a mãe de Tiago e João, olha, Tiago e João, a mãe deles, diz assim o texto de Mateus 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, olha, com seus filhos, cada um de um lado, João e Tiago.
chegou numa atitude boa, diz o texto, adorando-o. Até aí, muito bom, ótimo, chegou adorando-o. Maravilha! Aí ela disse, eu quero um favor seu. Estragou tudo. Pediu-lhe um favor, diz o texto. Respondeu Jesus. Respondeu ele. O que queres? Qual favor que você quer? Olha, cara de pau. A mulher de Zebedeu, a mãe de Tiago e João, sabe o que ela pediu? Olha, manda que no teu reino, quando Roma for dominado, é isso que ela estava pensando, no teu reino, olha o pensamento dela, os meus filhos fiquem um de um lado e o outro do outro. Os melhores cargos. Os 2 melhores ministros teus. É isso que ela foi pedir. Muita cara de pau. Não havia entendido nada. Então havia essa preocupação. Hoje não é diferente. Na verdade, os tempos mudaram, mas as pessoas continuam as mesmas. Hoje é comum a preocupação quanto quem vai se sair melhor na profissão, quem vai galgar as alturas mais excelsas, quem vai ser o melhor no que faz, etc. Como gostamos que as pessoas façam massagem no nosso ego. Como gostamos que as pessoas nos falem em quão importante nós somos. A gente fica atrás disso. Certa ocasião, quando os discípulos discutiam essas coisas, já à véspera da morte de Cristo na cruz, o Senhor Jesus cingiu-se com uma toalha e lavou os pés dos discípulos, um texto conhecido. O que mesmo Jesus queria com isto? Ele queria reprovar o orgulho dos discípulos e ensinar-lhes a grande virtude da humildade. Ele queria também ensinar que os discípulos devem servir uns aos outros, independentemente da sua posição social, econômica ou intelectual. Vejam bem, Jesus, sendo Deus glorioso, se ajoelhou para servir, se ajoelhou para lavar os pés dos discípulos. E Pedro até achou isso um absurdo. O meu pé, não. Interessante. O que Jesus fez para combater o orgulho e para mostrar o espírito de serviço que deve ter entre nós. Precisamos ter consciência que ao nosso redor há pessoas cheias de medos, angústias, necessidades, carências, sonhos. Convivemos diariamente com pessoas assim. É nosso dever tocá-las com ternura, olhá-las com doçura, tratá-las com carinho e atenção. É nosso dever. De vez em quando eu assusto o varredor de rua. Está varrendo a rua, eu estou caminhando, passo perto dele, dou uma parada. E daí, como é que está seu dia? E a sua família, como é que está? Eles ficam assim, meio perdidos, será? O que está acontecendo? Porque ninguém faz isso. Quantas vezes nós vivemos só para nós mesmos, não olhamos para o próximo, para as necessidades do próximo, para as carências do próximo. Muitas vezes, um cumprimento, um bom dia, um olhar, uma atenção, vale muito mais do que dinheiro, inclusive, com certeza. É justamente através do nosso amor que Cristo vai amar as pessoas. É através do nosso toque que Cristo vai tocá-las. A grande verdade é que, como cristãos, nossa missão nesse mundo é servir. Alguém já disse, quem não vive para servir, não serve para viver. Que possamos seguir o exemplo do Mestre. Ele viveu para servir.
Servir não é fácil, porque você vai ter que sair da sua zona de conforto. Vai ter. Mas vem um outro exemplo, que eu chamo aí no texto de sacrifício. O Senhor Jesus se sacrificou em favor da minha pessoa, da sua pessoa, em favor da humanidade. Vejam bem o que diz o verso 8: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e não era qualquer morte, morte de cruz. Morte de cruz era para a pior espécie de criminoso. Está claro nesse texto que por amor a toda a humanidade, Jesus se dispôs a morrer na cruz, se dispôs a oferecer sua própria vida em sacrifício. O próprio Jesus deixa isto muito patente em João 15:13, quando ele diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Foi o que ele fez. Interessante. E em João 10:11, o Senhor Jesus afirmou também: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Muitas vezes, ou muitas pessoas, muitas vezes, até estão prontas para servir, desde que isto não lhe custe nada. Ora, Jesus, para servir, teve que sacrificar a sua própria vida. Não tem como você servir sem custar nada. Vai custar alguma coisa, pelo menos esforço, tempo. Na verdade, o Senhor Jesus nos amou e se entregou por nós. Ele nos amou até o fim. Até o fim. Ele nos amou e morreu por nós. Numa feira, lá em Caruaru, eu estava lá com a minha esposa. Caruaru é a segunda cidade de Pernambuco. Seria a Londrina nossa aqui. Quem conhece o Nordeste, conhece lá, sabe disso. Tem uma grande feira lá. E numa feira, tinha uma propaganda: vendo cruz barato. Olha, vendo cruz barato. Quando eu vi isso, eu pensei: olha, a cruz de Cristo não foi barata. Foi não. Ele deu a sua vida, ele derramou o seu sangue, ele se sacrificou, pagou o preço da nossa redenção com o seu sangue. Foi alto preço. Sim, para nos servir e nos salvar, Cristo sofreu fome, sede, solidão, abandono, perseguição, pobreza, escárnio, prisão, açoites e a própria morte. Para nos servir e salvar, Cristo enfrentou oposição. Primeiro, do mundo religioso, sacerdotes e escribas. Segundo, do mundo político, Herodes e Pilatos. Terceiro, do mundo espiritual, traição de Judas, a negação de Pedro, o abandono dos discípulos, os apupos da multidão: crucifica-o, crucifica-o. E acima de tudo, a fúria de Satanás. Ele enfrentou tudo isso. Todavia, Jesus jamais recuou. Ele nos amou até o fim. Espontaneamente, o Senhor Jesus se sacrificou em favor de todos nós para pagar o preço da nossa redenção. 1 Pedro 1:18, 19 diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. O sangue de quem? O sangue de Cristo. Que sacrifício! Como cristãos, precisamos também nos dispor a fazer o possível em favor do próximo. E eu me lembro da parábola do bom samaritano. O sacerdote passou, o levita passou, viu o homem lá caído, passou de largo. Não deu nem bola. Aquele que era estrangeiro
não tinha religião nenhuma. Desce do seu animal, vai lá, vê que o homem está vivo, põe o homem no seu animal, leva para uma pensão, cuida dele aí, se tiver mais despesa, eu vou deixar um pouco de dinheiro, na volta eu acerto. Olha, fez tudo, saiu da sua zona de conforto, fez todo o sacrifício. Eu imagino a luta daquele homem, não sei se o cara que estava ali machucado era gordinho ou não, mas pegar esse cara sozinho ali para pôr no animal, o cara é molengão ali, quase desmaiado, meu pai, machucado, ensanguentado. Nossa vida, que luta, que sacrifício. O que você tem feito pelos outros é a minha pergunta. Tem acolhido? Tem considerado? Tem ajudado nas dificuldades? Tem sido solidário? Tem respeitado? Tem dado atenção? Tem amado? Tem suportado? Tem orado? Tem perdoado? Cristo fez tudo por nós. E finalmente, irmãos, quarto exemplo, obediência. Obediência. O Senhor Jesus foi obediente ao Pai, diz aí o texto, até o final da sua vida terrena, até a morte, morte de cruz. É o que diz aí o verso 8. À luz da Bíblia, o Senhor Jesus veio ao mundo para cumprir uma missão. Qual a missão de Jesus? Revelar a graça, o amor e o poder de Deus. Só isso? Mas pagar de uma vez por todas o preço da nossa redenção. Até então morria-se um cordeiro para a remissão de pecados. Jesus deu a sua vida em sacrifício, uma vez por todas. Por isso que João Batista o apresentou como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele cumpriu plenamente a sua missão. Em João 19:30, há uma declaração de Jesus, já antes da sua morte. Está consumado. Está consumado. Essa palavra no grego é tetelestai. Tetelestai, na época, era usada, essa palavra, quando você fazia uma compra, assinava uma promissória e ela pagava, o que vinha escrito era tetelestai, quitado. Quitado, está quitada a conta, a dívida está paga. Essa palavra era usada para isso. Jesus veio para pagar a dívida nossa, contraída por Adão e Eva, lá no jardim do Éden. E ele pagou para todos. Para todos, isso é graça. Claro, só vai se beneficiar quem crê. Por isso que ele fala que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, porque nem todos vão aceitar. Aí justificou muitos. Interessante, conforme o verso 9 a 11, após cumprir sua tarefa neste mundo, após todo o sofrimento e humilhação, o Senhor Jesus foi exaltado, diz o texto. Na verdade, a palavra de Deus nos ensina que aquele que se exalta será humilhado, porém aquele que se humilha será exaltado. Sim, à luz da palavra de Deus, aquele que chora será consolado, aquele que serve será honrado, aquele que vive para obedecer e glorificar a Deus será permanentemente recompensado na vida presente e na vida futura. Nós temos um texto que eu gosto muito, de Deuteronômio 11, 26 a 28, que diz: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus. A maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus. A escolha é nossa. Eu quero bênção, mas para isso tem que cumprir a palavra. Obediência. Aí eu pergunto, você tem procurado obedecer e glorificar a Deus, o nosso Pai Celeste?
conforme fez Jesus. Ele nos deu esse exemplo de obediência incondicional ao Pai. É a mesma que nós também devemos fazer, obediência incondicional. Sigamos o exemplo de Cristo. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz, e depois foi exaltado. Aqueles que vivem na obediência à palavra de Deus serão exaltados um dia pelo próprio Deus, que vai receber o reino. Vinde bendito de meu Pai, para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Essa é a recompensa, vale a pena. Obediência. Concluindo, à luz do texto, quais são os maravilhosos exemplos da vida de Jesus? Eu quero que vocês, durante essa semana, pensem nisso. Comentem sobre isso em casa. Quais são? Segundo o texto, são 4. Primeiro, altruísmo. Ele não pensava em si mesmo, mas no próximo, nos outros. Que exemplo! Servir, o serviço. Veio ao mundo para servir. Sacrifício. Ele se sacrificou em favor de todos nós. Obediência. Ele foi obediente ao Pai até o final da sua vida terrena. Que Deus nos ajude a seguirmos estes exemplos. Amém? Nesse instante, estarei orando. Logo em seguida, o grupo do Ministério de Louvor, aliás, muito bonito, muito agradável cantar com vocês aí, dirigindo os cânticos, muito bom. Logo após então, a oração, vocês estarão aqui na frente e a irmã dirigente fará o encerramento do culto. E eu agradeço a vocês pela oportunidade, ao pastor Daniel, que me convidou para estar aqui nesta ocasião. Oremos. Ó Deus e Pai, muito obrigado por esta noite. Noite especial para todos nós, a Tua palavra é verdade. Que saiamos daqui, ó Pai, levando em nossa mente, em nosso coração, os exemplos de Jesus, e que haja da nossa parte uma contrapartida, um desejo intenso de seguir esses mesmos exemplos do nosso Mestre, cada dia do nosso viver. E nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, e que a graça dele, o amor de Deus Pai, as consolações do Divino Espírito Santo, repousem, meus irmãos, sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus em toda parte, hoje e para todo sempre. Amém, amém.